Boa noite. Em breves instantes iniciaremos a atividade denominada Preces e Irradiações, uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Preparemo-nos para esse momento especial. Preparação essa em sentimentos, em vibrações, em nos acomodar também. E os que desejarem uma magnetização da água, por gentileza, coloquem-na exposta, para que no final possamos pedir aos benfeitores magnetizá-las. Sejam todos bem-vindos. Desde agora estamos nos aproximando da hora. A música que estamos ouvindo é um repertório de Mozart, especialmente selecionado para meditação. São 20 horas. Vamos iniciar o nosso trabalho. Como de hábito, fazendo uma prece inicial. Prece importante para harmonizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, oferecendo assim uma modesta contribuição a esse trabalho. Aqui estamos, estimado mestre e amigo, em teu nome. Disponibilizamo-nos neste trabalho para atender às criaturas em necessidade, principalmente as que mais carecem de atenção espiritual. Assim, permita que um benfeitor nos acompanhe, que faça parte do nosso encontro em nosso lar, somando-se ao Espírito protetor de cada um de nós, a outros espíritos que possam estar conosco neste instante e aos encarnados que porventura estejam também participando dessa atividade conosco. Sentimos a tua presença pelas vibrações que começam a tomar uma dimensão específica, porque estamos nos adentrando neste trabalho. Assim seja. A leitura do Evangelho de hoje, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e o item é o egoísmo. Essa chaga que ainda nos acompanha e que precisamos aprender a diminuir a sua intensidade entre nós e em nós também. O egoísmo, chaga da humanidade,
tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o querem crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Assim, vamos dar início à nossa irradiação e peço que todos gentilmente acompanhem mentalmente o encaminhamento que aqui daremos a essas nossas súplicas. Mestre, conhecemos a miséria humana, mas nem sempre conseguimos identificá-la em nós. Há tantas imperfeições que precisamos trabalhar, como o egoísmo, que tem nos atrasado tanto na evolução. Embora saibamos da miséria do próximo, pouco ou quase nada, ou nada, temos feito para minorar as dores destes que rotulamos de miseráveis, os esfameados, os que perambulam pelas ruas, os que se encontram garimpando o alimento entre os resíduos que descartamos. É um quadro triste. É um quadro triste de se observar, mas por certo é muito mais triste de fazer parte desse quadro. Mas como toda obra, ali está o quadro exteriorizando uma realidade, e nós outros o observador.
temos que interagir. Temos que abandonar, pelo menos um pouco, esse egoísmo para poder diminuir o sofrimento do nosso próximo. Recorremos com toda a nossa fé a Ti quando a dor se faz presente em nós. Mas pouco temos feito para diminuir a dor do nosso próximo, mesmo que seja através da prece. Precisamos reconhecer isto, Mestre. E reconhecendo assim, temos a possibilidade de nos autoconhecer em mais profundidade, renovando-nos, porque trabalhamos para deixar para trás imperfeições que nos atrasam o caminhar. Buscamos a Ti e a assistência desses benfeitores aos que se encontram enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma, aos trabalhadores da saúde. É um campo fértil para o exercício da caridade. E naturalmente que convivemos com essas situações justamente para que possamos valorizar a própria vida. A vida que Deus nos concede. E esta existência no corpo físico. Que desgasta-se, enferma, e carece de cuidados. Cuidados também te solicitamos aos que estão desencarnando ou que desencarnaram há pouco. Eles precisam da assistência, da recepção no mundo dos espíritos. Eles precisam também daqueles que aqui nós ficamos, de serenidade, de confiança, de fé e de pensamentos elevados a favor deles, a fim de que eles possam se despreocupar com nós que aqui ficamos ainda. Embora saudosos e chorosos, eles precisam dar continuidade na vida, se readaptando e buscando a plenitude sempre. Plenitude que nem sempre concedemos ao nosso irmão, a fim de que ele se expresse com liberdade. Desejamos tolir seus atos, seus pensamentos, seus desejos, suas emoções e alinhá-los aos nossos próprios mecanismos de avaliação e parâmetros. Estamos vivendo momentos de angústia, de medo, momentos de muita depressão e práticas do suicídio. As criaturas perdem a esperança por completo. Aterrorizam-se ante a dor que sentem e impotentes de trabalhá-las, porque muitas vezes estão na solidão, intentam sair dessa situação aflitiva, aniquilando a vida do corpo. Surpreendem-se a seguir, porque o tentame não solucionou, pelo contrário. Agora ficou mais estuante, mais forte,
Perdoe-os, Mestre. Eles estão em desespero ainda. E aqui vai as nossas preces para que eles se realimentem de esperança, de confiança, de fé, se assim for possível. Porque estamos dizendo a eles: confiem. Percebam a presença do Espírito amigo, do benfeitor, que o acolhe. Somente entregando-se a Deus com serenidade, com resignação, as nossas dores desaparecem. Por outro lado, aqui entre nós, Mestre, existem muitos que são suicidas, contumazes, repetem o ato encarnação após encarnação. Quiçá possamos nós sermos o braço amigo, a palavra afetuosa, o coração generoso para acolher estes que, na tentativa de vencerem-se a si, muitas vezes capitulam novamente. Vamos ajudá-los. Ajudar aqueles que estão pensando, planejando ou tentando o suicídio nesse instante. Há muita dor nestas horas. Há muita aflição, dúvidas. As lágrimas são abundantes, mas nem sempre são percebidas pelos outros. E no silêncio e na solidão de si, enfrentam noites negras, o peito opresso por aflição inenarrável. Tenhas compaixão, Mestre, dessas criaturas. Compaixão também te pedimos, juntamente com o nosso pedido de perdão aos que, não entendendo os processos da reencarnação, cometem abortos delituosos. Perdoe-os. Ainda estão com seus sentidos e as suas emoções, as suas paixões, muito aprisionados às questões materiais, ao egoísmo, principalmente. Perdoe-os. Eles despertarão logo ali e precisarão de nosso perdão, porque suas almas estarão também feridas. E desde já, que não lhes falte a certeza da vida futura e a possibilidade de trabalhar pelo bem. Porque aprendemos contigo que só o amor liberta o ser. Ó Mestre, ansiamos por essa liberdade, mas muitas vezes nós mesmos nos aprisionamos nessas algemas de nossas próprias imperfeições.
e ficamos manietados, estorcegando em busca de uma liberdade, cujos ferros, produzidos por nós mesmos, nos dificulta alcançá-la. Perdoe-nos a nós, que volvemos os nossos olhos para as criaturas que se locupletam no mal, sem jamais pensar no seu semelhante, porque deixa-se envolver e se conduzir pelo egoísmo. Nada repartem, muito pelo contrário, do pouco que o outro tem, tira tudo. Porque esta também é a loucura do ser humano. A busca do ter, o ter enganador, abrindo mão do ser libertador. Quantas misérias ainda precisamos enfrentar, mestre. Lembrar que ainda temos guerras, a fome a graçar entre nós, a miséria. Olhamos para um lado e observamos a opulência de bens materiais, opulências de egos. Nos dirigimos ao outro lado e encontramos a absoluta miséria. E ali, naquela miséria, vamos identificar que o egoísmo é muito pouco. Porque ali há a solidariedade. O pouco que eu tenho, reparto com o outro. E se não temos nada, solidarizamos-nos a si mesmo. Quando iremos aprender essas lições, mestre? Quando? Aí temos esses antros de aprisionamento do ser humano, as drogas, destruindo as famílias, a sociedade, aniquilando o ser. Tudo porque nos deixamos conduzir pelo egoísmo. Atrelamo-nos às situações penosas na vã tentativa de encontrar felicidade, utopia. A felicidade está na caridade que se faça, no amor que se devota ao outro. Perdoe-nos. Queremos te pedir por aqueles a quem estamos endereçando o pensamento agora. Sejam eles do plano físico ou já estejam no plano espiritual. Vamos envolvê-los nessas dúlcidas vibrações. E se não soubermos de ninguém, não conhecermos ninguém em necessidades,
Vamos pensar em um hospital. Também queremos te pedir por aqueles cujos nomes nós temos registrados em nossas casas espíritas. Os pedidos que muitos nos fazem para atender esta ou aquela necessidade deste ou daquele irmão. Esta hora é importantíssima, porque de nós parte energias benfazejas, que manipulada por esses benfeitores, os alcançam com potencial Mestre. São nestas horas que nós nos entregamos num ato de amor ao próximo, de dedicação aos mais necessitados, aos desvalidos. Perdoe o algoz, a vítima, porque nesta contenda somente aquele que perdoa sairá vitorioso. Que não nos assalte nenhum pensamento de vingança ou sentimentos de ódio. Buscamos agora, nesse instante, atender especificamente o nosso lar. O benfeitor que está conosco percorrerá todos os cômodos, conforme nesses cômodos nós estivermos pensando. Mentalmente vamos visitá-los todos. O ambiente está sendo asepsiado. A harmonia está se estabelecendo. Há toda uma atenção especial a quem resida, tanto quanto aos desencarnados que estão também presentes. Todos estão sendo assistidos. Nesse momento, Mestre, te suplicamos a ação benfazeja do benfeitor a magnetizar a água exposta. E porque muito recebemos, vamos ampliar essa zona de doação para atender o nosso bairro, a nossa cidade, o estado, o nosso país. País que temos a responsabilidade de zelar pelo Evangelho que Jesus para cá transplantou.
é tarefa nossa. Ele aguarda que cada um de nós sejamos o jardineiro deste verdadeiro pomar de doces bênçãos que o Evangelho produz. Devemos atender o pedido do Mestre, orando por todos, governantes e governados, sem distinção. Procurando fazer a harmonia, a união entre todos. Porque além de qualquer diferença, a nossa união se dá pela brasilidade. Temos, Mestre, muito o que fazer. Por isso, mantenha-nos animado, com a esperança revitalizada e a coragem sempre estuante, a fim de que possamos dar bom seguimento à tarefa que Tu nos confiou. Oramos pelas casas espíritas, pelos templos religiosos, pelos nossos irmãos de outras confissões. Estamos em época de união, em período onde esta união, na solidariedade construída, com o selo do amor, iremos apresentar ao Mestre o fruto do nosso trabalho, quando Ele nos chamar para prestarmos contas. Abençoe a nossa família, Mestre, os amigos, agradeço, Pai, a oportunidade de todos nós aqui estarmos reunidos, somando esforços, unindo pensamentos, sentimentos, vibrações, porque queremos um planeta regenerado, construído pela nossa própria regeneração. Agradecidos, encerramos a atividade de preces e irradiações desta quarta-feira. Assim seja. Agradeço profundamente a participação nesse encontro, rogando mais uma vez que essa noite seja de muitas bênçãos, convidando-os para estarmos reunidos amanhã, quinta-feira, às 9 horas em ponto, em mais um momento diário de oração, uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Assim, nas bênçãos divinas, despedimo-nos na certeza de que temos a permissão do Pai para a continuidade na vida. Até lá, fiquemos todos envolvidos na paz de Jesus. Boa noite.